Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início ao segundo estudo da noite, né? Agora vamos passar para o estudo do Evangelho. O Robson vai trazer para nós, como já está exposto aí no slide, né? Capítulo 23. Moral estranha, mas nos itens 7 e 8, deixar os mortos cuidar de enterrar seus mortos. Com certeza é um dos capítulos assim, mais emblemáticos. Podemos dizer assim, que tem a maior complexidade de entendimento, porque o que está escrito, que os evangelistas escreveram em torno desse capítulo, digamos assim, às vezes, se a gente levar muito ao pé da letra, a gente vai começar a pensar que Jesus não estava, digamos assim, estava fazendo algo totalmente diferente daquilo que ele ensinava. Mas quando nós aprofundamos no Evangelho, quando nós buscamos a essência do estudo, a gente vai entender que Jesus não saiu da linha de maneira alguma. Nós é que ainda não estávamos aptos a entender a mensagem do Evangelho. Mas, consequentemente, com o advento, do Espiritismo, que vem realmente trazer novos conhecimentos, novas revelações, nós vamos verdadeiramente entender a mensagem. E para isso, é claro, na noite de hoje, Robson vai nos aprofundar nesse entendimento e com certeza sairemos, digamos assim, bem conhecedor dessa mensagem. Então, mediante isso, nós vamos elevar o pensamento a Deus. Nós vamos agora respirarmos profundo, esquecer as tribulações do dia, trazer até nós a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando que Ele dissera a todos nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, encontrarás o repouso para vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E assim aqui estamos, Senhor, agradecendo pelo dom da vida e pelas oportunidades que nos concede ao longo de nossas encarnações, agradecendo por estar conosco nesta caminhada, por receber do Pai Criador cada um de nós. E como tu mesmo dissera, nenhuma das ovelhas que recebeste do Pai, nenhuma se perderá. E aqui estamos, Senhor, lutando contra nós mesmos, contra nossas imperfeições, buscando cada vez mais conhecer o Teu Evangelho, a Tua mensagem, que possa se fazer presente, Senhor, abençoando a cada um de nós que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados, assistindo a esta casa com todos os seus trabalhadores, em especial Robson, que possa receber inspiração do alto, para que possa nos esclarecer em torno da mensagem do Evangelho da noite. Em Teu nome, Jesus, Santo e Sagrado, em nome de José Grosso, da equipe espiritual, queremos pedir a permissão para dar por isso o estudo da noite, em graças a Deus, e que assim seja. Boa noite a todos. Oi. Agora sim. Boa noite a todos. Que Deus nos ilumine, nos ampare, derrame sobre nós a sua luz de amor e de paz. Então, como o nosso irmão já fez aí uma breve introdução, esse capítulo é um capítulo realmente emblemático e difícil de compreensão. Porque quando nós vamos ler a mensagem, nós ficamos com a ideia de que Jesus está falando tudo contrário do que Ele veio nos trazer, E a gente fica naquela dúvida: por que Jesus falou desta forma? Mas vamos compreender melhor, no decorrer aqui do nosso estudo da noite, por que Jesus quis falar daquela forma. E aí lá em Mateus, no versículo 8, capítulo 22, e Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60, ele traz essa mensagem de Jesus que diz assim: disse ao outro, segue-me, porém, outro dos seus discípulos disse-lhe, Senhor, permite que vá sepultar meu pai. E aí Jesus retrucou, segue-me e deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus.
Então, quando nós lemos essa passagem, a gente, de antemão, a gente pensa assim, Jesus desdenhou, né, o rapaz que queria segui-lo, para que ele não cuidasse dos seus mortos, né? Mas aí nós vamos entender, procurar entender, né, o que se passou naquele momento para que Jesus falasse dessa forma. E por que Jesus fala dessa forma a ele? Então Jesus estava reunido com seus 12 discípulos, do lado do rio de Genezaré. E aí, os discípulos preocupados com a multidão de pessoas em sua volta, pedem para que Jesus atravesse o outro lado do rio, né? E aí, como não tinha aquela quantidade de várias pessoas ali que já sabiam do início do apostolado do Cristo, queriam segui-lo, achavam que ele poderia convidar mais pessoas para segui-lo. Ele já estava ali com seus apóstolos já todos escolhidos, e um deles, que estava ali em meio à multidão, disse que o seguia. Se ele quisesse seguir para onde ele quisesse ir, ele o seguia. E Jesus, depois de um tempo, percebe que ele tem condições de segui-lo e o faz um convite. Mas aí ele volta para trás. Naquele pequeno momento, ele soube que seu pai tinha falecido. Então ele queria primeiro cuidar, né, do velório, do enterro do seu pai. E Jesus diz assim, deixai, né, aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E ele diz assim, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Esse é um momento que ele vai falar para Jesus, que para onde Jesus fosse, ele ia seguir. E Jesus vai falar nessa mensagem bem aqui, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então a gente percebe aí que Jesus vai falar que ele não tinha um local fixo, mas que a sua missão seria cumprida. Qual era a missão que Jesus veio trazer para nós? A implantação do reino de Deus. Ele veio trazer, né, ele veio aqui fundar o reino de Deus dentro de nós. Então, para ele, não tinha um lugar fixo, porque naquele momento em que Jesus, no seu tempo de evangelização, ele vivia do convite dos irmãos para almoçar, para jantar, né, para se abrigar. Então ele não tinha uma casa, não tinha um local fixo. Mas mesmo assim, em momento algum, ele deixou de dar continuidade naquilo que ele veio fazer, que é implantar o reino de Deus. Então nós vamos compreender mais ou menos esse preâmbulo para o entendimento de que por que Jesus falou daquela forma para aquele jovem. O que Jesus quis dizer? Deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quais são os tipos de mortes existentes? Né? Existem dois tipos de morte. A morte do corpo físico e a morte em espírito. Robson, qual é a diferença? A morte do corpo físico é aquela que todos nós vamos passar. É a única certeza que nós temos, que um dia morreremos. A morte do corpo físico, né, que voltará novamente para a terra, que vai alimentar outras espécies. Mas a morte do espírito é qual? É a morte que nós todos possuímos, né? A morte da preguiça, a morte da ignorância, do que mais? Do egoísmo, do orgulho. Então nós morremos a cada dia quando nós colocamos naquilo que nós viemos fazer aqui e não fazemos. Essa é a morte do espírito, é aquele que ainda adormece, é aquele que ainda não entendeu a sua missão. E qual é a nossa missão como espírito? A nossa missão é progredir, chegar a ter a nossa felicidade,
né? A nossa felicidade relativa àquela a qual nós podemos chegar. Mas o que nós fazemos para chegar a esta felicidade? Qual o empreendimento que nós colocamos em nossa vida material e espiritual, para que eu chegue a este objetivo, que é ser feliz? Então, essa mensagem que Jesus traz quando ele diz: deixai os mortos o cuidado dos seus mortos. E aí nós vamos pensar que Jesus estava desdenhando daquele escriba, quando disse que o seguiria para onde ele fosse. Então o que essa morte simboliza? Simboliza que estão espiritualmente adormecidos, apegados unicamente à matéria. Jesus convida o discípulo a priorizar a vida do Espírito. Então é esse o convite que ele faz para aquele escriba, que ele, para segui-lo e implantar o reino de Deus na terra. Então é esse o convite que Jesus nos faz. Mas quando nós adentramos o corpo físico, nós colocamos em nossas vidas mais a materialidade do que a espiritualidade. Nós vamos fazer muito mais pelo material do que pelo espiritual. Muito embora estamos no corpo físico, estamos na matéria. E se estamos na matéria, a gente tem que usufruí-la, mas não colocá-la como primeiro plano, porque não é este o nosso objetivo. Nosso objetivo é o crescimento espiritual. Não estamos aqui de passagem. Não estamos aqui passando uma chuva. Estamos aqui para evoluir. E a evolução, a verdadeira vida, ela é espiritual. O corpo físico, a matéria, é passageira. É apenas um momento que o espírito se utiliza do corpo para que ele possa executar os desígnios de Deus, passar pelas suas provas e suas expiações. A morte do corpo não é a morte da alma. Nós somos o quê? Kardec pergunta: o que é o espírito? O que a espiritualidade responde? Somos seres inteligentes da criação. E estamos aqui para quê? O fenômeno da reencarnação. Essa roda viva de estarmos ora no plano material, ora no plano espiritual. Para que serve para nós? Para o crescimento do espírito. Porque todos nós somos criados simples e ignorantes. Mas a nossa missão é sairmos da condição de primitivo para chegarmos à condição de espírito angelical, superior. Mas para isso nós temos que galgar etapas. E lá no primitivo nós já passamos por esta fase. Nós estamos na condição agora ainda de espíritos imperfeitos, passando por provas e expiações. Mas chegaremos na condição de bons espíritos, chegaremos na condição de espíritos ditosos, até nos tornarmos anjos, seres angelicais, quiçá ser um Cristo. Porque nós imaginamos que Cristo só existe em Jesus. E lá no livro Missionários da Luz, A Caminho da Luz, Entre Dois Mundos, André Luiz vai falar da região dos Cristos. Jesus foi aquele irmão que aceitou a missão de trazer para nós o conhecimento da verdade. E trazer para nós o conhecimento que vai fazer com que nós possamos ser felizes. Quiçá sair da condição de primitivo e chegar na condição de um Cristo.
Mas muitos ainda vivem como mortos, enquanto que despertaram para o Espírito são chamados a seguir Jesus sem tardar. Então, todos os dias somos chamados ao trabalho. Todos os dias recebemos esse chamamento para a condição espiritual, a condição de espírito propriamente dito. Porém, nós ainda encontramos mortos, ainda dormindo, ainda sem despertar para isso. Porque a condição da vida material ainda nos impede a esta vivência na matéria. Mas como a própria doutrina nos fala, é uma condição temporária. A cada etapa que o espírito passa, e essas etapas foram etapas de sucesso no empreendimento, de se tornar um bom espírito, de se tornar mais tarde um ser angelical, nós vamos gradativamente nos tornando sutis. Não mais futuramente ter a necessidade de estarmos no corpo físico, porque nós vamos nos tornando cada vez mais sutis, mais libertos da matéria. Mas para isso ainda precisa do despertamento espiritual para que isso aconteça. É por isso que Jesus fala: deixai os mortos os cuidados dos seus mortos. Deixar aqueles que ainda estão envolvidos pela ignorância, pela cupidez, pelo egoísmo, e trabalhar na condição que Jesus nos propõe, que é a condição de um ser angelical, de nos tornarmos felizes. A morte espiritual é viver desconectado dos valores eternos, deixar de ser preso na matéria. Veja, exemplificando isso, somos todo dia convidados ao trabalho. A casa espírita, aqui no José Grosso, tem trabalho a semana toda. Mas muitos de nós não podemos vir porque temos compromissos durante a nossa vivência material. Vou convidado para fazer uma prece aqui na frente. Hoje eu não vou no centro, tá? Porque tem isso para fazer, tem aquilo. Olha, vai ter um evento lá, a gente está precisando de mão de obra para ajudar no evento na casa. Hoje eu não posso porque... São compromissos ainda, são chamamentos que a gente tem diariamente para arregaçar a manga para o trabalho, para que saia dessa condição de morto e se desperte para uma vida espiritual. É o processo de transformação íntima que todos nós temos que ter. São os mortos dentro da cela estanque do egoísmo, mortos sob a fiança do hedonismo, mortos sob a guante das alienações, mortos nos pântanos dos vícios da iniquidade, mortos para as questões espirituais e encharcados pelos vapores tóxicos do materialismo na vaidade do orgulho. Aqui nos encontramos imbuídos nessas mortes diárias. E Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos, nos classifica ainda como espíritos de terceira classe ou terceira ordem, e somos espíritos ainda na condição de espíritos inferiores. E quais são as características desses espíritos inferiores? A matéria ainda sobrepõe a vida espiritual. Ainda somos orgulhosos, ainda somos ignorantes, ainda somos egoístas. Então, nessas características, Kardec nos coloca ainda como espíritos inferiores. Mas ficaremos todo o tempo nessa condição de inferioridade, conforme Kardec nos coloca na questão 100? Não. Nós temos que despertar para sair dessa condição de inferioridade, sair dessa classificação de espírito imperfeito. Mas é necessário
que arregacemos as mangas. Então é esse o convite que Jesus fala àquele jovem, para que ele arregasse as mangas, deixai os mortos na ignorância, os mortos do egoísmo, os mortos dos orgulhosos, né? Ainda os viciados, os que estão na iniquidade, nos pântanos dos vícios, esses mortos, deixai ele enterrar seus próprios mortos. Venha, segue-me, e vamos implantar juntos o reino de Deus. E aí, Paulo, lá na carta a Efésios, lá no capítulo 5, ele diz assim: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É esse convite que ele fala: desperte os mortos, levante-se, arregace a manga para o trabalho. Vamos buscar o trabalho, não é somente na casa espírita ou numa casa de oração, mas é o trabalho íntimo dentro de nós mesmos. Trabalhar a nós mesmos. Fazer esse processo transformador de reforma íntima, em que eu vou me despertar para a condição, sair da condição de morto. De morto no orgulho, no egoísmo, né? Etc. Emmanuel, no livro Segue-me, lá no livro, na mensagem Segue-me, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz o seguinte: o convite de Jesus não se refere para amanhã. E nós protelamos sempre essa condição de transformação dentro de nós. Ah, não, nessa encarnação não dá para mim ainda, vou deixar para a próxima. Ah, esse trabalho que era para eu fazer agora desse período de férias, eu vou deixar para o próximo mês, próximo ano, amanhã. Então a proposta não é essa, esse convite de Jesus não se refere a você deixar para depois. Ah, eu quero te seguir para onde você for, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai, deixa primeiro eu cuidar das coisas, né, do velório do meu pai, me despedir dele. E aí Jesus fala, não do corpo físico, mas de uma vida espiritual, porque essa é a verdadeira vivência do Espírito. Nossa passagem aqui, ela é transitória. Ainda necessário estar no corpo físico para uma necessidade do Espírito, a necessidade de transformação, de mudança, de se tornar um espírito angelical. E aí o momento de transformação é presente, é agora. Não é para deixar para depois. Não é para deixar os afazeres de uma vida material, vou deixar para trabalhar a minha vida espiritual depois. Porque eu tenho esse compromisso, eu tenho que fazer aquilo e aquilo outro. Então não é para agora isso para mim, né? E aí, lá no livro da Gênesis, diz o seguinte: são chegados os tempos, dizem de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão dar para a regeneração da humanidade. Então, são chegados os tempos, o momento é agora. Mesmo que o estudo seja do Evangelho, mas nós estamos estudando doutrina espírita, estamos estudando o Evangelho de Jesus, estamos estudando seus ensinamentos. E vamos lembrar, recordar da parábola do joio e do trigo, fazendo um resumo, para não se estender muito tempo, né? Consiste em que, no momento em que Jesus vai falar que o semeador sai para semear, mas no meio dessa semeadura, veio o inimigo e também semeia o joio junto ao trigo. E o dono da semeadura se preocupa em arrancar tudo, queimar para fazer uma nova plantação. E o mestre diz: aguarde o tempo necessário. Depois separe o joio do trigo. O joio junta-se e toca fogo. O trigo armazena-se.
Esse é o momento que nós estamos passando. Essa separação do joio do trigo. Os espíritos que estão buscando a sua transformação moral, os espíritos que estão se desvencilhando da matéria para buscar tornar-se bons espíritos, aqui continuarão nesse processo transformador de sair de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. É a separação do joio do trigo. E aqueles ainda pautados na ignorância, pautados no orgulho, no egoísmo, na cupidez, esses serão convidados a se retirar desse processo regenerador. E aí eles vão ser separados, transportados para outros orbes, onde passarão ainda por provas e expiações. E aqueles que estão buscando a condição de um espírito bom, que estão despertando, acordando, saindo da condição de deixar os seus mortos cuidar dos seus mortos, esses continuarão na jornada mais rápido ainda a chegar na angelitude. E nós que estamos nessa condição desta transição planetária, mais tarde iremos ajudar aqueles que foram selecionados, e foram exilados para um outro orbe. Assim acontecera com os exilados de Capela. Então, que não sejamos esses exilados, que sejamos os continuadores de um mundo melhor. Mas para isso, a gente tem que deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Acordar, despertar para uma vida que é a real vida nossa, que é a vida espiritual. Então, lá na Gênesis, ainda no capítulo 18, ele diz assim: há milhares de criaturas que repousam da maneira de mortos no seio das sociedades humanas. A existência terrestre, para eles, resume ao campo limitado das sensações. Então, esse campo limitado das sensações é o campo que nós vivemos. É a sensação que a materialidade nos traz, o bem-estar que a materialidade nos coloca em nossa vida. Mas não é isso, isso é passageiro, isso é efêmero. Não são felicidades reais, são alegrias temporárias. Como eu falei ainda há pouco, ainda estamos vivendo na matéria, então é necessário se utilizar dela, mas não colocá-la em primeiro plano. Eu estou colocando a minha vida pautado naquilo que eu quero prosperar, na minha prosperidade de ter uma casa da frente para o mar, um apartamento numa cobertura de frente para o mar, um carro que passa de 300 quilômetros. E nós pautamos a nossa felicidade nisso. Daqui a pouco surge um tsunami, a minha casa de frente para o mar vai para o chão. Meu carro, de mais de quase 1 milhão, bate num poste e não tenho condições de mandar arrumar, porque não paguei o seguro dele. Aquela felicidade momentânea se transforma numa tristeza, que vai acarretar em depressões e em outros problemas mentais, Então, a felicidade real não é essa que Jesus nos prometera. É sair da condição de imperfeição para se tornar um ser angelical, tornar-se um espírito puro. Esse é o nosso norte, esse é o nosso caminhar. Adentramos no corpo físico na condição de primitivos, ainda saindo ali da fase instintiva. Ainda éramos um pouco instintivos, assim quando nós estávamos na condição de animais. Mas entramos na era hominal, e quando nós entramos na era hominal, começamos a discernir sobre nós mesmos, começamos a compreender quem somos. E aí nós passamos por esta evolução, e chegarmos numa condição, hoje nós somos melhores do que ontem, porque não estamos mais nessa condição primitiva. Hoje nós estamos ainda passando por
provas e expiações, para que nós possamos apagar as nossas arestas do passado, os erros cometidos outrora. Por isso, a necessidade de estarmos no corpo físico. Aí, relacionado a isso, o evangelista Mateus vem falar também um outro momento em que um escriba, indaga a Jesus dizendo a mesma coisa que o anterior. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixai-me despedir primeiro do que estão em minha casa. Ele ia seguir Jesus, mas primeiro ele queria despedir da família, ele queria se despedir dos seus familiares, dos seus amigos, para depois seguir Jesus. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E o que Jesus quer dizer com isso? Quando todos nós estamos no empreendimento do arado, é o trabalho do nosso processo de transformação íntima. Então, no meu processo de transformação íntima, eu coloco a mão no arado. Eu vou trabalhar a terra, eu vou trabalhar esse caminhar. E o arado, ele é feito para frente, né? Ele é feito para frente. Você pega ali a mão no arado e começa a cavar ali a terra para semear. Mas se você olha para trás e fica com a saudade da vida que você teve antes da plantação, por isso não está apto para entrar no reino de Deus ainda. Eu tenho saudade da vida mundana que eu tive atrás. Então você não está preparado ainda para fazer essa transformação. Você não está preparado ainda para este arado. Por isso que Jesus coloca: ninguém que lança a mão no arado, ninguém que arregança as mangas para a transformação íntima pode viver olhando para trás. Robson, mas eu sofro muito, eu estou aqui em sofrimento, eu estou em provas e expiações. Eu vou viver uma vida de lamentações? Não, eu vou seguir em frente. Se eu olhar para trás, eu vou lembrar: eu estou aqui porque eu joguei pedra na cruz. Estou aqui porque cuspi o rosto do Cristo quando Ele passou por mim. O que aconteceu no passado, o próprio nome já diz. Passou, passado. É seguir em frente. É colocar a mão neste arado. Se eu olho para trás, eu paro, eu estaciono. Então, nesse processo de transformação, para sair da condição de um espírito ainda imperfeito para a angelitude, para se tornar um espírito puro, eu tenho que avançar e não ficar estacionado. E muitos de nós ainda estamos estacionados nessa jornada, né? Então a gente fica aqui, parado. Por quê? Porque eu estou olhando para trás todo o tempo. Eu estou vendo o que eu fiz, eu estou vendo o que eu estou deixando aqui, que eu poderia voltar para resolver. Não, seguir em frente. O caminhar é para frente, o arado é no sentido à frente. Jesus não nega o amor à família, ele apenas nos alerta com os apegos que impedem a elevação espiritual. A primeiro modo, a primeiro olhar, a gente vai pensar que Jesus está negando ali, né, a piedade filial, negando de um filho despedir de seu pai, de cuidar ali do enterro, né? E ali, naquela época, os judeus passavam um mês de luto, um mês fazendo luto pelo um ente querido. No velório, convidava pessoas para chorar, para se mostrar que aquele irmão que desencarnou, né, ele sinta as energias da tristeza, né, do lamento. Então, contratava-se pessoas para chorar no velório. Então, o filho mais velho era aquele que tomava conta de tudo, do enterro, das pessoas, do convite, dos preparativos para o enterro. Então, este irmão, ele queria isso, ele queria essa preparação primeiro. Quando ele terminasse essa preparação, que poderia durar 30 dias, ele ia seguir Jesus. Por isso que Jesus diz assim: o caminhar é agora. Enterra, deixa os mortos lá, cuidar dos seus mortos. O momento de você vir é agora. Ele ia deixar, talvez, passar 30 dias, como os muçulmanos passam, os judeus passam 30 dias para enterrar tirar o luto do seu ente querido. Jesus não ia passar mais nem por lá onde ele passou, depois de 30 dias. Né?
Então o momento era agora. Então quando o convite é feito e quando a gente se propõe a pegar a mão no arado, é o momento que você tem que fazer agora e não protelar para depois. Ah não, esse processo de transformação não vai ser para mim agora, vou deixar para a próxima encarnação. Mas a pergunta que não quer calar: até quando estaremos ainda neste planeta? Até quando seremos o detentor deste planeta? Aí vamos lembrar outra passagem do Cristo, quando ele fala no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque estes herdarão a terra. Então veja, para ser o verdadeiro herdeiro desta terra, para continuar aqui, eu tenho que ser, ele coloca como condição ser manso e ser pacífico. Mas para conquistar a mansuetude, o que eu tenho que fazer? Trabalhar dentro de mim aquilo que eu preciso ainda trabalhar. É colocar a mão no arado. É trabalhar dentro de mim o egoísmo, o orgulho. Trabalhar dentro de mim a vaidade, me tornar um ser humilde, para que eu possa agariar a virtude da paciência, me tornar, um manso, para que eu possa pacificar. Aquele que está com o coração ainda cheio de ódio, de rancor, jamais pode pacificar. Ele tem que trabalhar primeiro isso dentro dele, para que ele aprenda o que é paz e que ele possa pacificar. Mahatma Gandhi tinha esta condição. Ele era um pacificador, porque ele já entendera o processo de paz. Ele já entendera o trabalho que ele tinha que fazer para se pacificar. E se pacificando, tornar-se-á pacificador. E muitos de nós esperamos que o mundo entre em paz. Nos trancamos em nossas portas, em nossas casas, no nosso coração, esperando que o mundo entre em paz. Mas como é que o mundo vai entrar em paz se eu, dentro da minha casa, estou em guerra? Em guerra comigo mesmo, em guerra com meus familiares, com meu filho, com minha esposa, com meus amigos, com aqueles que estão ali em minha volta. Primeiro eu tenho que me pacificar para que eu possa atingir a paz, para que eu possa encontrá-la fora do meu eixo. Então, o Mahatma Gandhi ele conseguiu fazer isso. Ele se tornou um pacificador, porque ele começou a trabalhar a paz dentro de si mesmo. O apego desmedido ao corpo e aos bens dificulta o desprendimento após o desencarne. Então, o apego àqueles que estão à nossa volta vai atrapalhar tanto nós, nosso desenvolvimento, quanto o desenvolvimento deste irmão que está voltando para o plano espiritual. Então, o apego, eu vou primeiro enterrar meus mortos, cuidar, passar pelo meu luto, depois eu faço as coisas de Deus. Você está trabalhando o quê? O apego. Quando nós identificamos que a vida continua, que estamos, ora, no corpo físico, ora, no plano espiritual, e sabemos que o fenômeno da morte é um fenômeno natural, e que o que morre não é a pessoa, mas o corpo que ela estava ali usando, entre aspas, temporariamente, você vai identificar que o espírito continua. Meu padrasto, eu considerava como pai legítimo, embora ele não fosse um pai consanguíneo, ele era um pai de coração, mas ele me criou desde os 6 anos de idade. E no dia de seu desencarne, no dia que ele veio a falecer, aí eu faço como um irmão, aqui no Evangelho de hoje. Eu fui preparar tudo sobre o velório e o enterro dele, porque minha mãe não tinha condições, minha irmã também não tinha condições. E quando teve o velório,
Todo mundo ali naquele desespero do choro, né? Triste pelo acontecimento da morte, eu ali sereno, do lado do caixão do meu pai. E todo mundo admirado, Robson, nem parece assim que o pai que ele tanto gostava, né? Não vejo tristeza nele. O único momento que eu teci uma lágrima foi no momento que o caixão foi fechado. Mas por que eu tive essa atitude? Porque a doutrina espírita me ensinou que a morte não existe. É apenas uma passagem. É apenas uma condição, um fenômeno natural, um empreendimento que Deus dá, um sopro de vida que Deus dá para o corpo físico, para que o espírito possa usá-lo, entre aspas, em determinado tempo. Mas chegará o fenômeno da morte para todos nós. Mas quando nós sabemos que a vida continua, eu sentia meu pai ali, do meu lado. Só tive aquele momento de materialidade quando fechou o caixão. Quando fechou o caixão, eu dei um beijo na testa dele e eu vi que eu não ia mais vê-lo fisicamente. Mas espiritualmente iríamos nos encontrar. E já nos encontramos umas 3 vezes, em pensamento, em sonhos. E aí me deu mais a certeza ainda de que a vida continua. Mas aí nós ficamos apegados ao outro. E isso interfere tanto no progresso do espírito, nosso irmão que está desencarnado, quanto no processo de que aqui ficou. Porque fica essa energia, né, ligada um ao outro. No sofrimento, na dor. Não estou dizendo que nós não devemos passar pelo luto, porque cada um processa o luto à sua maneira, né? Mas quando nós colocamos nosso estudo, na nossa mente, que a vida continua, esse processo de luto é mais sutil. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras. E o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então, como é que nós vamos poder ajudar alguém se ainda estamos na condição de mortos? Se ainda estamos na condição ainda de apego ao material, apego àqueles que estão em nossa volta, apego às nossas vicissitudes, porque é um processo difícil. Nós não queremos nos desvencilhar daquilo que nós temos que trabalhar em nós, porque nós não aceitamos aquilo que nós encontramos nesse processo de autoconhecimento. Você não vai se achar egoísta, você não vai se achar orgulhoso, você não vai se achar vaidoso. É difícil o aceite. E esse processo de transformação, ele passa por 3 fases. O autoconhecimento é a primeira fase, o primeiro passo é você buscar, encontrar quem é você. Que sou eu? O que eu preciso mudar em mim? Né? E Santo Agostinho já fazia aquele exercício de, no final do seu dia, no seu sono reparador, ele perguntava para a sua própria consciência o que ele fizera durante o dia. Ele passava a sua vida em revista. E ali ele percebia o que ele tratou alguém mal, se algum trabalho ele não deixou de fazer, se ele falou alguma coisa que poderia ter magoado alguém. E aí ele começa a identificar as suas vicissitudes. E nessa identificação é o primeiro processo do autoconhecimento. O segundo processo é o mais difícil. É aceitar aquilo que você encontrou. Aí nesse processo, eu descobri que eu sou egoísta. Então, se eu tratei fulano de tal A, B, C, dessa forma, foi momentos de egoísmo meu, ou de orgulho. E aí, eu tenho que aceitar aquilo que eu encontrei. Realmente, eu sou egoísta. E vem a terceira fase, que também não é fácil, mas que é o X da questão, a reparação. É o processo reparador daquilo que você cometeu no seu egoísmo, no seu orgulho, na sua vaidade.
E aí você já faz isso mecanicamente depois, nesse processo de autoconhecimento, né? Então, voltando aqui ao título da nossa... Eu acho que aqui termina. A gente vai terminar com o item 8 do capítulo 23. Que Kardec vai dizer: a vida espiritual é com efeito a verdadeira vida. Então a vida nossa não é essa material. Essa vida material que ela é transitória, ela é passageira. E a vida normal é a do espírito, sendo transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da outra. O corpo não passa de uma simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que prende a gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente que o infunde. E aí ele continua, para a gente finalizar. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou, que as pessoas lhe são afeiçoadas, guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. E aí, para fechar o estudo da noite, é o que também nós não compreendemos quando nós lemos aquela mensagem de Jesus, no item 7 do capítulo 23. E ele explica bem aqui: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então veja, é isso que ele não entendeu, e é isso que muitos de nós não entendemos quando lemos essa passagem de Jesus, né? Então aqui, Kardec, ele coloca uma explicação mais fácil para o nosso entendimento. É como se Jesus dissesse para ele: não te preocupas com o corpo, vai te preocupar com o espírito. Deixa os mortos os cuidados de enterrarem seus mortos. Vai ensinar o reino de Deus, porque assim, quanto a ti, vamos implantar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. E aí é o ensinamento do reino de Deus, é a implantação do reino de Deus em nossos corações, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então era isso que Jesus queria mostrar para aquele jovem que queria segui-lo, mas que ia protelar esse momento de segui-lo, deixar para depois seguir Jesus. Então ele queria primeiro passar pelo período do luto do pai, para depois continuar a jornada com Jesus. E Jesus dá uma outra lição para ele, que serve também para nós, que nós não devemos ligar para o corpo. Não que a gente não ligue para o corpo de uma forma em que assim, eu tenho um corpo, então não vou ligar para ele? Vou, porque o espírito está na matéria. Então se ele está na matéria, ele tem que usufruir dela. E o corpo, ele é o quê? Ele é um elemento do espírito, ele é uma ferramenta para o espírito. O espírito, ele pode progredir no mundo espiritual, mas é no corpo físico que ele vai passar por suas provas e expiações. Por isso a necessidade de estar no corpo. E nós temos que cuidar desse corpo, porque cuidando do corpo, o espírito vai continuar com a sua ferramenta de trabalho. Mas nós não devemos colocar a matéria no primeiro plano. E como ele fala aqui, pensa antes no espírito, porque o corpo perecerá. Chegará um momento do nosso desencarne, o corpo voltará para a terra, mas o espírito continuará. E como é que eu quero estar no plano espiritual depois do meu desencarne? Como é que eu quero ter minha nova vivência, minha nova experiência no corpo físico, no processo reencarnatório? Vai depender do meu despertar, vai depender do meu acordar
e despertar para uma vida espiritual. Porque nós ligamos muito no corpo e quando chegamos no plano espiritual, nossos irmãos que vão na reunião mediúnica assim e falam isso para a gente, para nós médiuns e os dialogadores. Se eu soubesse de tudo isso, teria feito diferente. Quanto tempo desperdiçado tive quando estava nessa condição. Então, o despertar é tardio. Então, não deixemos para nós esse despertar tardio. Esse é o momento de despertarmos para que deixar, os nossos mortos cuidarem, enterrarem, os cuidados, de enterrar os nossos mortos. É enterrar o nosso egoísmo, é enterrar o nosso orgulho, é enterrar a nossa vaidade e trabalhar para um mundo melhor, para sairmos dessa condição de imperfeição e nos tornarmos seres angelicais. Então, muito obrigado a todos, que Deus nos ilumine, nos ampare, E eu vou passar aqui a palavra para o nosso irmão. Então, agradecer ao Robson, pela belíssima explicação do capítulo. Com certeza nos esclareceu muito, aprofundou bastante. Quero agradecer de coração e a todos nós, a todos vocês que nos prestigiam desta noite, como tantas outras, E antes da prece final, a Diana vai querer dar aqui um aviso, viu? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou a Diana, responsável pelo alimento do EGERT, que acontece todos os anos, que é um encontro de jovens espíritas de Imperatriz. E a gente hoje estamos lançando a primeira edição de pizza do EGERT 2026, tá? Como é que funciona a pizza? A pizza a gente vende, mas para a gente confeccionar as pizzas, nós precisamos de doações, tá? A gente vai deixar ali no painelzinho de aviso os ingredientes, a fichazinha do que nós precisamos de doação, tá? E junto com o Maico também nós vamos deixar os convites para venda. Vai estar com o Maico, vai estar comigo, vai estar com a Eliana e com alguns outros trabalhadores da casa, certo? A pizza vai ser feita e retirada aqui no Centro Espírita José Grosso, no dia 24/8, a partir das 5 da tarde, tá? Ela vai pré-assada, ela não vai assada, chegar em casa e comer, não. Ela vai ser pré-assada, ela já vai numa bandeja de alumínio descartável, chegar em casa, põe no forno, no micro-ondas, 5 minutinhos tá prontinha, Ela não engorda, viu, gente? Ela é fluidificada, tá bom? Certo? A gente vai deixar tudo com o Maico e aqui no aviso também, tá bom? Aí vocês vão me cansar de me ver por aqui, tá bom? Então, Diana, com certeza você vai vender muita pizza, viu? Pode caprichar, viu? Vai ter muita pizza aqui, muita gente vai comer pizza. 10? Não sei quem vai comer tanta pizza, Mas... Então vamos partir agora para o nosso encerramento, Em seguida teremos o passo, como sempre. Então nós vamos mais uma vez nos aquietarmos, levar o pensamento a Deus. Vamos verdadeiramente mentalizar a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E do fundo da nossa alma, dizer a Ele da nossa gratidão. Por estar conosco, por nos assistir, por nos amparar, por nos iluminar, por abençoar esta casa com todos os seus departamentos, todos os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados. Que nos acolha, Senhor, que nos ampare, abrindo cada vez mais a nossa mente para o entendimento do Teu Evangelho, para que possamos verdadeiramente quebrar os paradigmas e dar oportunidade a nós mesmos para aprofundar na Tua mensagem. Porque Tu mesmo dissera que a letra mata,
mas o Espírito vivifica. Ou seja, tu disseram para nós que muitas das vezes precisamos aprofundar nos ensinos que nos deixaste, para que verdadeiramente possamos colher o fruto do teu amor, como na mensagem de hoje à noite. Então, verso querido Jesus, em teu nome santo e sagrado, em nome de Deus nosso Pai, de nossa Mãe Maria Santíssima, em nome dos benfeitores amigos, nós queremos pedir a permissão para interromper a parte do estudo e em seguida passarmos para o trabalho da fluidoterapia. Que assim seja, Senhor.